Então vamos agora à resolução de alguns exercícios da lista de atividades da aula 3, que era mais focado em vetores e matrizes. Era uma lista menor, né? Abordava só esses dois temas, com as questões um pouquinho mais difíceis, nada demais, alguns um pouco mais trabalhosas. Mas as que mais me procuraram por dúvida e as que vamos resolver são as questões 2 e 3. A 2 talvez por um detalhezinho de algoritmo, né? Eu acho que em termos de algoritmo talvez tenha sido a que mais tenha que, né, matutar um pouco. E a 3, a interpretação, né? O texto dela é meio chato, mas não é muito difícil, com cuidado a gente faz. E na verdade tinha um erro do professor também, né? Talvez isso tenha confundido vocês. E tinha que, no primeiro vetor resultante, cada elemento será composto pela soma de cada número para, estava escrito, cada número par do primeiro vetor. Então isso deve ter atrapalhado bastante. Ok? Então vamos fazer essas duas aí e sanar essas dúvidas. Muito bem. Vamos à questão 2, que é: faça um programa que, dado dois vetores com 10 números inteiros cada, gere e imprima um vetor dos números não comuns aos vetores. Então temos dois, vou colocar valores fixos, e aí vai ser lançado um terceiro, vai ser resultado um terceiro vetor. Ter como resultado um terceiro vetor. Então vamos chamar de distintos, um nome bonito. E agora vai criar o nome da classe. Tá de brincadeira comigo, né? Distintos. Main, dois vetores, chamar de V1. E aí, né? Eu vou criar, para também agilizar nosso exercício, dois vetores tamanho 5. E vou fixar também para manter essa agilidade. Vamos deixar alguns valores em comum, em comum mesmo, né? E aí um vetor resultante, eu vou chamar de VR. Se for tudo distinto, então todos entram, então ele vai ser do tamanho o máximo da soma dos dois, né? E a gente poderia fazer um negócio legal, assim, tipo int, o tamanho vai ser v1 length mais v2 length. Esse vai ser o tamanho máximo, concordo? Se os vetores forem exatamente iguais, must be an array type. Opa, faltou um new aqui. Agora sim. Se os dois vetores forem iguais, o meu vetor resultante é para ser vazio, né? Só os distintos. Se os dois forem exatamente, totalmente distintos, né? Esse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, o outro 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Então, todos vêm para o vetor, então o tamanho máximo é a soma do tamanho dos dois. Então a gente cria com folga aí para não ter problema. Com folga não, né? No tamanho máximo ele pode vir a ter, que é 10, tamanho de 1 mais tamanho de 2. Vamos lá, né? Então vamos já criar um for aqui para a gente ir pensando junto. A gente vai percorrer o 1 ou 2. O que a gente vai fazer? A gente vai comparar se esse elemento está dentro desse. Então eu vou fazer aqui. Vou fazer um comparando com o outro, tá? Inicialmente. A gente pega um elemento e percorre nele todo. Pega outro elemento e percorre nele todo. Então a gente vai precisar de dois fors aqui. E o que a gente vai fazer? Eu vou verificar se V1i, então o primeiro elemento ali de V1, se ele é igual ao V2J. Isso. Se ele for igual, aí é para ser ignorado, né? Então, se ele for igual, inclusive, digamos, ó, o 1
Digamos que exista um aqui. Um comparou com um aqui, já é igual, já não interessa, vai para o próximo, tá? Então, se é assim, eu já vou dar um break, que ele vai... O que faz o break? Ele interrompe meu loop. Ele sai da minha repetição e vai para o loop maior, buscar o próximo elemento de V1. Certo? Aí, se ele fizer toda a repetição aqui e não achou, não existe igualdade, aí esse elemento aqui, ele tem que ir para o meu vetor R. Então, saiu do loop. Então, o que a gente vai fazer? Se foi encontrado, a gente vai fazer um achou igual a true. Esse achou, ele vai começar aqui sempre boolean. Ele sempre vai precisar iniciar a busca como falso. Posso até declarar antes, para não ficar declarando toda vez um novo. E só inicializar ele aqui, fica melhor. Sempre vai começar como falso. Se por acaso encontrou, a gente põe para true e interrompe o laço. Se não encontrou, ele vai se manter como falso. Então, se não achou, é que esse elemento ele não existe. E então meu VR vai receber em que posição esse V1i. Eu preciso de um contador para ele. Porque a gente não sabe qual é o tamanho que ele vai ter, né? Então eu vou criar um inteiro aqui. Fonte VR. Horrível nome, né? Um IVR. É o I do VR. Né? Eu sei que tá horrível, mas é o nome que veio à cabeça. Achou? Então a gente já vai apontar para o próximo. Então a gente está comparando o V1 com o V2, né? Vamos imprimir para ver o que sai. Eu não posso dar um for each no VR, e ele pegou o VR, por quê? Porque ele vai pegar o tamanho máximo, né? O for each ele vai até o fim. A gente não quer imprimir porque ele vai estar vazio. Então eu vou fazer um for i mesmo. Um for padrão. Porque ele não vai até o VR length, ele vai até o IVR. Aqui, por exemplo, nesses casos a gente já sabe a resposta. A gente tem um VR de tamanho 10, mas valores distintos, a gente tem 3 aqui tem 6. Então, o tamanho é 6, então não dá pra gente usar o tamanho dele. E aqui a gente imprime imprimir lado a lado aqui. O VR e vamos ver. Touro da boiada. Array index out of bound. Tamanho I, linha 16. Certeza vocês já viram esses erros meus, né? Linha 16. VR length não, né? V1 length ou V2 tanto faz. O importante é que ele só vá até 5. Vai usar os negócios para completar, dá nisso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Correto, né? Porque a gente verificou os elementos D1 que não existem 2. A gente pegou 1 existe, não, separa. Pegou 2, existe, não, separa. Pegou 3, existe, não, separa. Pegou 4, existe, sim, ignora. 5, sim, ignora. Agora a gente tem que fazer o contrário, comparar os do 2 com 1. Pega 4, compara, ignora. 5 compara, ignora. 6 compara, opa, insere no mesmo VR. 7 também, 8 também. A gente pode fazer um for igual a esse.
ou pode tentar aproveitar o mesmo for, que eu acho que dá, tá? Eu vou fazer um outro if desse, onde a gente fixa o V2 no in, né? A mesma coisa, agora a gente fixou o primeiro elemento do V2 para comparar com todos os elementos do V1. A gente só inverteu. Também, se achar, a gente dá um break. Não, mas aí a gente não pode dar break mais, porque um pode estar comparando e o outro não. Deixar aí até o final. Tá? Não vamos colocar mais. Depois a gente coloca, mas eu acho que o break... E esse achou, também a gente vai ter que fazer outro. Eu vou fazer um achou do 1 no 2 e o achou do 2 no 1. Achou o elemento 1 no 2 e achou o elemento 2 no 1. Aqui é quando a gente acha 1 no vetor 2 e aqui é quando a gente acha 2 no 1. Opa, não é vetor, né, Fábio? Se achou, insere V1 V1 e V2i. Se achou 2, a gente insere o V1. Se achou 2 no 1. É meio estranho, mas me parece que é isso mesmo. O V2i. O índice, obviamente, é o mesmo, que é o mesmo vetor. Vamos dar play? Ai, ai. Ó. 1, 2, 3, 6, 7, 8. São os distintos. Vamos aumentar os distintos. Começa no 5, vai até o 9. Muito bem. O 4 e o 9 entraram também. Beleza? Então a gente poderia ter feito um outro for, seria mais natural, mas a gente utilizou o mesmo loop, onde a gente faz dois testes. Um, fixando pegando elemento a elemento do primeiro vetor e comparando com todos do segundo, e o outro inverso, pega elemento por elemento do segundo vetor e compara com todos do primeiro. Quando a gente encontra, a gente informa. Eu acho que o break não ia dar certo aqui, porque a gente interromper para um e talvez para o outro ainda estivesse funcionando. Deu break. Ele achou já no começo. Esse aqui. Uhum. Não. O break atrapalha ali. Tá? Então... deixamos sem break. Ok? Então compara, informa e aí quando confirma a gente usa a variável para inserir no vetor. Vamos para a próxima questão. Que é a questão 3. A 2 ali vocês entenderam, né? Porque o break atrapalhava, né? Porque se achasse algum igual na primeira repetição, na comparação do V1, não deixava o V2 comparar com todos os demais, já encerrava o looping. E aí era considerado que não achava igual, ele considerava distinto e inseria no vetor, que foi o que aconteceu com 1, né? O vetor 1 achou o valor 1 no 2, deu o break, interrompeu e não deu tempo do 1 achar 1 do 2 no
no vetor 1. E aí ficou como falso e entrou no loop, tá? Só para esclarecer se ainda tinha ficado alguma dúvida. Questão 3. Faço um programa que, dado dois vetores inteiros de tamanho 10 e 5, respectivamente, calcule e mostre dois vetores resultantes. Então, teremos dois vetores, um tamanho 10 e um tamanho 5. E vamos responder com dois resultantes. No primeiro, cada elemento será composto pela soma de cada número par do primeiro vetor somado a todos os números do segundo vetor. Então, também a gente não vai saber o tamanho desse vetor resultante. O tamanho dele vai ser a quantidade de pares no primeiro vetor. A gente até podia calcular isso para definir o tamanho, mas acho que é muito preciosismo, não precisa tanto. E a gente vai precisar da soma total do segundo vetor para fazer isso também. E o segundo será composto pela quantidade de divisores que cada número ímpar do primeiro vetor tem do segundo vetor. Ok. Aí a gente vai pensar um pouquinho mais. Então vamos trabalhar. Meu Deus, que nome dá para essa classe? Eu vou chamar de questão 3. Não dá nem para dar um nome, né? Agora ele escreve. Então eu tenho um primeiro vetor. Eu vou chamar de vetor 10, que tem 10 elementos. E também vou fixar aqui para agilizar nosso trabalho. Esse aqui eu nem vou reduzir o tamanho, porque 10 e 5, como é que a gente vai reduzir proporcional, né? Que não precisaria, mas tudo bem também. Depois a gente, se preciso, a gente testa todos os vetores. Aí a gente tem um vetor resultante, chamado vetor resultante 1 e vetor resultante 2. O 1 é definido pela quantidade de pares que tem no vetor 1, então pode ter até 10. Então vamos reservar os 10 elementos. E o segundo vetor composto pela quantidade de divisores. Cada número ímpar do primeiro vetor tem no segundo vetor. Nossa, aí vai ser chato. Então é definido pelo tamanho do segundo. E a gente está vendo aqui que tem 3 ímpares, né? A gente até sabe que esse aqui tem 5 pares e esse aqui 3 ímpares, mas a gente não vai fixar por isso, obviamente. A gente pode mudar os valores e quebrar a cabeça. Vamos fazer o primeiro. Então, a gente já vai precisar da soma do segundo vetor. Então, eu vou fazer um for each no V5 e criar um soma V5. Tá? Com 0. Soma V5 é a soma dos elementos do vetor 5. Por quê? Porque a gente viu que o primeiro vetor resultante é a soma de cada número par somada a todos os números do segundo vetor, que é o V5. Então agora a gente vai percorrer todo o V10, verificando que cada elemento dele é par. Se for par, a gente se for par, a gente vai armazenar no vetor resultante 1, ainda vamos ver a posição. Esse elemento par identificado mais a soma de V5.
E aqui a gente vai precisar de um contador para VR também, porque a gente não sabe o tamanho dele. Eu vou chamar IVR1. Int IVR1. Começar com 0 e já vou criar também um int VR2. Isso aqui a gente tinha que estar colocando comentário e tudo, né? Só explicando cada uma dessas variáveis. Aprender bem isso em algoritmo. IVR1. E a gente já incrementa para o próximo elemento. A gente já poderia escrever ele diretamente aqui, né? Fazer um forzinho separado para ficar tudo bonitinho. A gente agora vai imprimir o VR1, não o seu tamanho, porque a gente sabe que o tamanho dele pode não ser 10, mas até o contador ali. Exalt VR1 e assim para a gente escrever tudo na mesma linha. Play, esperar o estouro. Limpar aqui. É a soma do 10, a soma do segundo vetor. Isso. A soma do segundo vetor dá 5, 15. Então, mais os pares. 15 mais 2, 17, 19, 21, 23, 25. Ok, primeiro vetor resultante está aqui. Estão aqui os elementos. Esse foi tranquilo. O segundo, vamos ler de novo para a gente entender um pouco melhor. Dá para recolher aqui, né? Esse aqui tem tudo a ver com o primeiro. O segundo, o resultante, composto pela quantidade de divisores, e cada número ímpar do primeiro tem com o segundo. Então a gente vai percorrer o primeiro vetor, o segundo ímpar do o segundo vetor será composto pela quantidade de divisores que cada número ímpar do primeiro vetor tem no segundo. Ah, tá. Então a gente vai percorrer. Poderia até usar o mesmo vetor lá, então, mas não vamos fazer isso. Vamos separar. Vou até colocar um comentário aqui. Segundo vetor. Resultante. Tá? Se fosse um algoritmo para fazer da forma mais enxuta possível, a gente tentaria fazer junto ali. Tá? Para aproveitar o mesmo loop, mas são vetores pequenos e a gente está aqui não tentando fazer da forma mais otimizada, mas explicando como é que funciona. Cada número ímpar do primeiro tem no segundo vetor. Então a gente vai verificar se V10i é ímpar, ou seja, se o resto da divisão é diferente de 0 ou igual a 1, vai dar na mesma. Se ele é ímpar, aí a gente vai dividir ele por todos os elementos do segundo vetor. Divisores que cada número ímpar tem no segundo vetor. Certo. Por exemplo, 1, a gente vai dividir por todos, vai dar só 1. Sempre vai ter pelo menos 1, né, que tem 1 aqui nesse nosso caso. O 2 ele vai ter 1 e 2 como divisor. O 3 vai ter 1 e o 3. O 4, 1, 2 e 4. Ok, vai ser fácil conferir. Então, aí a gente vai fazer uma repetição, percorrendo o
o vetor 5. E aí verificando se V10i foi ímpar, a gente vai testar os ímpares. Se ele for ímpar, a gente testa se o resto da divisão são os ímpares. Sempre vai ser ele, no nosso caso aqui, só o 9 que vai ter o 3. O resto vai ser ele mesmo em 1. Se o resto da divisão dele pelos elementos do V5J for igual a 0, então ele é divisível, a gente conta divisível. Conta divisível. Divisível, tá difícil. E aí encerra esse loop e o for. Aí a gente vai no vetor resultante 2. Mas ainda dentro do if, né? Do if. Do resultante 2, o i vr2 recebe esse comp divisível. E depois a gente incrementa. Esse aqui vai dar store, com certeza. Então vamos declarar aqui um int quant divisível e ele vai ter que ser zerado a cada repetição dessa aqui. Né? Porque aí para cada elemento a gente vai querer contar. Ele pode ser zerado até aqui, não ficar zerando toda vez. Só zerar quando realmente precisar. Olha, não estou botando muita fé não que vai funcionar de primeira. Mas vamos lá. Vamos imprimir o VR2 mais até o seu tamanho. E VR2. Um sysout VR2 e VR2 espacinho e VR2 não, i. Tá. Obviamente está errado, né? Mas aqui eu vou comentar essas aqui. Seja errado. Ele está imprimindo os outros também. Eu vou comentar esses daqui porque aí misturou tudo. Clear. Vamos calcular na mão qual seria o resultado, né? Então o nosso resultado seria os ímpares. 1 tem um divisor. Aí depois o 3 tem dois divisores. O 3 e 1. O 5 tem 1 e o 5, o 2 também. O 7 também, ele mesmo. E o 9, 3 divisores. 1, 3. Não, mas aqui não tem 9. Tá. Divisores aqui, né? O 5 tem, o 7 só tem um 1. E o 9 tem um 1 e o 3. Eu acho que é isso. Olha só. E deu certo de primeiro. Essa eu não botava fé. Muito enroscadinho. Mas deu certo. Na verdade não é difícil, né? Ela só é delicada porque tem muito detalhe para o que incrementa, o que zera, quem que varia, o que compara. Não é isso?
esse if aqui que é para a gente controlar, porque senão ele ia verificar os pares também. Realmente precisa para ele vir aqui só com os elementos ímpares. Senão ele ia verificar os pares também. Quer ver? Vou tirar esse aqui e esse aqui. Inclusive estourou até tamanho do vetor. O tamanho. Cadê? O tamanho 5, né? Porque só teria 5. Aí, verificando todos, vai dar 10. Aqui ele testa todos. Então, tá correto sim. Vamos dar Ctrl Z, Ctrl Z, 5. E esse if fica sim. Porque a gente precisa comparar apenas os ímpares. E deu certo. Beleza? Feito mais um videozinho. Agora as atividades que a gente tem pendente a gente resolve em sala de aula. Tá joia? Grande abraço. Até a próxima.